Ei, gente! Hoje é dia de terapia de grupo. O grupo do Cristiano, que mora na Inglaterra. O dia da terapia da Joelma, que mora em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O dia de 3 psicólogas. Francine, Leila e Marisa. É um grupo de terapia que começou em abril. E eles estão tão engajados já, porque nós estamos indo pro abril, maio, junho, julho, agosto, 5º encontro. Aí só vão faltar mais 3. E eles já colocam aqui, o Cristiano vive colocando comentários aqui da experiência que ele está tendo no grupo. E foi o primeiro grupo que eu criei ali logo um mês depois que a Organização Mundial da Saúde declarou que a gente ia passar por essa pandemia que a gente está passando, e nós já estamos no 5º mês. E hoje eu queria conversar, começa às 19h30, aí eu vou fazer esse live antes, porque quando acaba, às vezes eu tô tão cansada, minha mente está tão cansada, e eu tenho esse livro do Eric Kandel. Eric Kandel é aquele que ganhou no ano 2000 o Prêmio Nobel, comprovando a existência das memórias, comprovando a existência daquilo que Freud começou. E só que Freud era neurologista, mas Freud não tinha maquinário. Tanto que na época do Freud não tinha se descoberto ainda o neurônio. E ele começa os estudos sobre afasias, naquele estudo do projeto 1895, que só foi aberto em 1950. E ele fala pela primeira vez essa experiência dele da neurologia como médico. Só que ele simplesmente não teve como comprovar. O Eric Kandel, também um judeu, também da Europa, que foi morar nos Estados Unidos. O Freud não foi morar nos Estados Unidos, não. O Freud, no final da vida dele, ele foi expulso da Áustria, foi morar na Inglaterra e ficou o último ano da vida dele lá e vai embora, um ano depois que ele vai embora. Mas o Eric Kandel era aquele apaixonado pela obra do Freud e ele queria comprovar. Então, esse livro aqui, Princípios da Neurociência, neurociências é completamente diferente de neuropsicologia. Muitas pessoas acham que porque elas fazem uma especialização em neuropsicologia, elas sabem a neurociência. Não, neurociência é o estudo do sistema nervoso central, do sistema nervoso, onde tem o encéfalo e o cérebro. E aí você estuda o cérebro, porque dentro do cérebro está quem nós somos. E aí esse livro que eu vou mostrar para vocês chegou ontem. Eu coloquei até a jaqueta verde em homenagem a ele. É um livro que eu venho tentando comprar há muitos anos, do Eric Kandel. Eu consegui comprar. Só que Em Busca da Memória tem um vídeo de 2 horas no Google que o Eric Kandel conta toda a experiência dele da aplísia. Um molusco também, igual o Freud. O Freud também começa pelo molusco. E aí, esse é o Eric Kandel. Eric Kandel ainda está vivo, tem acho que uns 90 anos. Eu fico muito triste em saber que esses grandes autores, uma hora eles vão embora, né? E eles deixam esse legado maravilhoso e dá vontade de conhecer essas pessoas que são fantásticas. Aí o Eric Kandel fala aqui, o que é uma pessoa sem memória? Eric Kandel dedicou toda a sua vida a entender o mecanismo que nos permite lembrar. Sua pesquisa acabou por lhe valer, em 2000, o Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina. Nessa autobiografia, Kandel faz muito mais do que contar como a paixão por psicanálise o levou a construir as bases da nova ciência da mente. Conjunção entre psicologia comportamental, psicologia cognitiva, neurociência e biologia molecular. Em Busca da Memória, mostra como o renomado cientista não existe sem a memória do menino de 9 anos, obrigando a deixar para trás tudo o que conhecia em Viena, para refugiar-se do Holocausto nos Estados Unidos. E aí Freud, com 82 anos, se refugia na Inglaterra, e Eric Kandel com 9 anos. Então a história deles é cortada por 70 e tantos anos de diferença, mas o Eric Kandel era aquele que se apaixonou pelo saber do Freud. Esse estudo aqui, se você não quer comprar o livro, você bota Em Busca da Memória, Eric Kandel, no Google, que você vai ver todo o documentário dele, ele voltando lá com a família dele em Viena. E aí tem um outro pedacinho aqui que eu achei brilhante. Eu não comecei a ler ainda, porque ontem chegou, hoje que eu coloquei a roupa verde em homenagem a esse livro que chegou.
Há agora um consenso na comunidade científica de que a biologia da mente será para o século XXI o que a biologia do gene foi para o século XX, diz Eric Kandel, no prefácio desse livro. Se a ideia de que o cérebro abriga a mente e a espiritualidade humana se tornou uma ciência que agora tem tudo para desabrochar. Isso se deve, em grande parte, ao trabalho desse austríaco que construiu sua vida e sua profissão em Nova York. O rapaz apaixonado por psicanálise, que começou a carreira científica em 1955, tinha planos ingênuos, mas ambiciosos: estudar o cérebro para descobrir onde fica o ego, o id e o superego. Ele não desanimou diante do balde de água fria que recebeu do seu primeiro orientador. Teria que estudar o cérebro célula por célula, se quisesse entender a mente. Kandel não só seguiu o conselho à risca, como buscou um organismo no qual pudesse estudar todos os neurônios e entender os mecanismos de aprendizado. Com a aplísia, um caramujo marinho, ele mostrou que as experiências vividas causam mudanças físicas no cérebro. Dali passou a genética, do comportamento e do aprendizado. Nosso trabalho mostrou que no cérebro, como nas bactérias, os genes também são servos do ambiente, conta. Eles são guiados por eventos do mundo exterior. Com isso, ele ajudou a desvendar a biologia molecular dos processos mentais mais simples. Se você lembrar alguma coisa desse livro, será porque seu cérebro terá mudado um pouco quando você terminar de lê-lo. Kandel queria ser psicanalista, virou neurologista, e seus achados talvez venham a mostrar o caminho para novos tratamentos psiquiátricos e psicanalistas. Sobre esse livro, Olivier Sacks declarou: Eric Kandel escreveu uma obra extraordinária que pinta um riquíssimo quadro desses últimos 50 anos da neurociência. O autor interliga com maestria o pessoal e o científico. Revela a enorme rede de influências e trocas que fazem da ciência o empreendimento mais interativo do mundo. Eric Kandel, como Freud, ele partiu do experimento da vida dele. Ele começou entendendo que ele precisava também entender por que ele tinha tanto sofrimento de ter abandonado a Áustria, Viena, com a família dele no Holocausto. E eu acho assim, eu gosto demais desses autores que eles mostram essa interação do cérebro com o aparelho psíquico que Freud estudou tanto. Dentro do aparelho psíquico a gente tem o id, ego, superego, a gente tem o consciente, pré-consciente, inconsciente, nós temos os atos falhos. Sábado que vem eu vou dar aula da psicopatologia da vida diária, que foi uma das obras do Freud. Não a psicopatologia do DSM-5, não. Isso aqui é o saber da psiquiatria que fala dos transtornos mentais. Freud falou dessa psicopatologia nossa da vida diária. Essas coisas que a gente está vivendo agora, nesse momento de pandemia, quem não está vivendo algo diferente nesse momento de pandemia e não está tendo estrutura de... Ai, caiu água aqui, gente. Senão vai molhar meu livro. Peraí só um pouquinho, gente. Fui beber água, a água estava cheia de... Não, vou dar um curto aqui. A águazinha para a garganta ficar saudável. E eu gostaria hoje de conversar com vocês sobre algo que eu tenho percebido nesse 5º mês da pandemia. Muitos seres humanos têm me procurado e essas pessoas, elas não estão dando conta. Elas não estão dando conta de enfrentar o que está vivendo, o que as pessoas estão vivendo. As pessoas estão sofrendo muito, estão sofrendo muita dificuldade, as pessoas estão... Só um pouquinho. As pessoas estão realmente, as pessoas estão tendo crises que elas não estão dando conta. Eu, no primeiro 2 meses, março não, porque março as pessoas ainda estavam achando que ia para a janela cantar e aquilo ia passar. E eu já percebia, tanto que eu programei todo o meu instituto para voltar só ano que vem, se voltar, né?
Então, nos primeiros 2 meses, abril e maio, muitos homens e muitas mulheres, muitos filhos já adolescentes que moram com os pais, muita agressão física em abril e maio. Foi meio assustador. Pessoas que eu atendia e que se revelaram agressores. Mas é óbvio que o agressor físico, ele não começa com a agressão física. Começou antes com a agressão emocional, com a agressão comportamental, com a agressão sexual, com a agressão psicológica, né, o gaslight. Tanto que por isso que eu vou de novo dar uma nova aula com um novo tema, apesar do termo ser o mesmo, mas vai ser no dia 3 de setembro, lidando com pessoas abusivas, mas identificando que dupla é essa de personalidade, que você do lado de cá é abusivo e quem é do lado de lá que você atrai, ou que lá de lá se sente atraído por esse fortão, cheio da coragem, manipulador, carismático, que é abusivo, que depois descobre que é abusivo. E eu acho muito importante a gente entender essa dupla da personalidade do lado de cá com a personalidade do lado de lá. Por isso que no dia 22 agora, 21 horas, é o live exclusivo para membro do canal de YouTube. Membro é diferente de inscrito. E para você se tornar membro, você tem que se tornar lá no canal de YouTube. Não adianta mandar o WhatsApp para Débora, que ela não sabe nem como fazer. Você tem que se tornar membro no canal de YouTube. É uma ferramenta que o canal de YouTube disponibilizou e está sendo administrado pelo Instituto Cássia Rodrigues. E o tema vai ser características do temperamentos, porque quanto mais você entende o seu temperamento, mais você sabe lidar com as demandas que a vida te oferece. Todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por dificuldades na vida e a gente tem que entender o que a gente vive para a gente poder saber lidar com essas idiosincrasias, palavra difícil, mas é o que representa, que cada um tem uma peculiaridade, e se você não souber lidar com essa diferença da pessoa, você vai se frustrar. Então, nesse primeiro momento, abril e maio, foi muita agressão. Filhos agredindo os pais, idosos e acima de 60 anos. Dia 3 de outubro eu me torno uma idosa, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. A gente tem que lembrar que a adolescência acaba com 25 anos, depois de 25 a 40 é jovem, de 40 a 60 é o adulto. Quantas pessoas de 40 a 60 voltaram a morar com os pais ou nem saíram de morar com os pais e estão lá fofamente vivendo como adolescentes, como adultos com comportamento de adolescentes. E são essas pessoas que agridem os pais que eles estão vivendo. Quantas pessoas vivendo com os avós, explorando os avós que se tornaram bem-sucedidos, mas os netos não querem trabalhar. E os avós cheios de culpa porque não criaram bem os filhos, porque um avô toma conta de filho, um avô toma conta de neto, quando não tomou conta bem do filho. Eu fiz um vídeo que eu compartilhei tanto aqui no IGTV, quanto no Facebook, quanto no canal de YouTube. O que está acontecendo com a nossa juventude hoje? E agora? Aí eu atendi abril e maio, muita agressão, muitos maridos agredindo, muitas esposas agredindo filhos, muitas esposas agredindo maridos, muita agressão física. Agora eu estou atendendo muitas crianças de 9, 10, 11 e muitos adolescentes, ali a primeira adolescência até 18 anos. A primeira adolescência vai de 12 até 15 anos, mas esse período, muitas pessoas, simplesmente elas estão desesperadamente entrando em estado de tristeza profunda. Nicolau, não tem nenhum grupo dia 6 de outubro, querido. Dia 6 de outubro é uma terça-feira que não tem nenhum grupo. Tem um grupo de terapia que já está acabando as vagas no dia 5 de outubro. Mas já está até acabando. De setembro já não tem mais há um tempão. E é o último grupo que eu vou abrir esse ano, porque eu vou encerrar esses ciclos e vou encerrar o ano, porque no dia 23 e 24 de novembro, a turma de psicanálise online já está com 46 pessoas matriculadas. Nós estamos no finalzinho.
deve ter umas 4 vagas só. Sempre as 4 finais são difíceis, né? As pessoas mais decididas são as primeiras. E a psicanálise, o valor da mensalidade, você pode ir lá no site, que já está o site é institutocassiarodrigues.com, já está no ar, porque a gente tinha desativado, agora a gente ativou. Então vai lá e vê o valor das mensalidades. Tem uma turma presencial que começa agora no dia 29 de agosto, a última turma presencial. Não vou abrir mais turma presencial, o meu instituto vai se tornar online. Eu decidi, a pandemia fez eu refletir que é algo que eu jamais imaginei que eu iria fazer, eu vou fazer. O mundo dessas plataformas Cisco, Hangout Meet, Zoom, me mostrou que é um mundo que nós vamos viver, um mundo de videoconferências. E através desse mundo, você pode dar resultados. Você vê, eu estou no 5º encontro, o computador está aqui, né, esperando eles para poder eles chegarem. O computador está aqui esperando as pessoas. E esse mundo da plataforma me mostrou de forma brilhante como que o resultado acontece. É só ver os comentários que o Cristiano faz. Cristiano é esse rapaz que trabalha com arquitetura na Inglaterra. Tanto que eu falei para ele, no dia que eu for no Museu do Freud, na Inglaterra, na casa que Freud morou lá, eu vou te visitar. Cristiano ganhou meu coração. Então eu quero conversar com vocês o que leva as pessoas a esse comportamento de quase uma depressão. E eu vou conversar com vocês o que eu postei aqui no History, que eu postei. Mas eu vou conversar com vocês. Eu vou falar com vocês para explicar. Quando eu hoje postei, eu tive vontade de vir aqui explicar a vocês essa interseção que tem entre os três neurotransmissores. Porque existe uma depressão externa e existe uma depressão interna. A depressão interna, ela acontece aqui, no nosso cérebro. Acontece de comunicações mal resolvidas, de neurônios com neurônios, e na hora que as fendas sinápticas, na hora que os neurônios estão se comunicando, estão produzindo os neurotransmissores, são 3 que sofrem abalo: a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. E aí a interseção dos 3 está postada aqui no History, depois você pode até salvar e ter para você. Eu gosto de estudar, eu gosto de compartilhar. Tem um livro da doutora Ana Beatriz que é brilhante, que você pode comprar, Mentes Depressivas. Todos os compêndios da doutora Ana Beatriz Barbosa são excelentes, mas esse, quem tem alguma questão com a depressão, para entender e para estudar, né? Então, uma interseção da noradrenalina com a serotonina e com a dopamina vai afetar seu humor, sua libido, seu apetite, né? A sua energia, a sua vontade, a sua motivação e a cognição, que é conhecimento. Noradrenalina, ela é responsável por memória, sentimentos e emoções. Então, a noradrenalina, ela cuida da sua memória. E quando você tem um estado, pode ser leve, moderado ou grave de depressão, você fica com a sua memória afetada, com o seu sentimento afetado e com as suas emoções afetadas. Serotonina, ela tem a ver com atividade física e psíquica. E dopamina tem a ver com concentração, disposição física. Tem seres humanos que são mais serotoninérgicos, que eles produzem mais serotonina. Um remédio que foi produzido muito nos anos 90, que muitas pessoas conheceram, é o Prozac. O Prozac hoje muitas pessoas tomam é fluoxetina, que aí são pessoas que não têm, elas perdem a serotonina, então muitos médicos indicam. E dopamina, ela é responsável pelo prazer. A serotonina é aquela responsável por te dar a capacidade de sono. E a noradrenalina, como você reage aos estresses da vida. E aí, essas 3 aqui da interseção, essa vermelha é a noradrenalina. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente não está vivendo estresse, a gente está vivendo o esgotamento e a exaustão. Porque a curva do estresse é aquela curva da estatística de normalidade. Até o alto é extremamente normal. Você vive, sobe e desce, mas tem um momento que cai. Aí quando começa a cair, você entra no estado de esgotamento e o estado de exaustão. Então, uma outra característica.
Esses 3 neurotransmissores juntos, eles são responsáveis pela depressão: serotonina, dopamina e noradrenalina. Quais são os fatores que podem fazer com que você desenvolva a depressão? A depressão, a base genética é 20%, 80% é a epigenética. É como você recebe aquele ambiente, que você acende ou não o interruptor da epigenética. E como o Eric Kandel falou, nós não estamos vivendo mais o paradigma de uma vez assim, assim para sempre. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Hoje nós sabemos que nós somos responsáveis para mudar essa estrutura psíquica que pode ter vindo com os 20% da gente, mas a gente pode transformar. Então, vou falar só esse momento. Muitas pessoas estão vivendo uma ansiedade crônica, um estresse crônico, o uso excessivo de internet nesse momento, e aí muitas pessoas não estão sabendo lidar com o que acontece dentro da sua casa, porque como acabou um pouco as formas de sublimar, não tem show, não pode sair tanto, por mais que alguns inconsequentes vão, né? Igual a Anitta foi na Itália e fez um show, ela mesmo que declarou fica em casa aqui no Brasil e foi lá e fez um show, mas as pessoas não estão. Então, nesse momento também, nesses 5 meses, quantas pessoas engordaram, o excesso de peso, os vícios, quantas pessoas se tornam viciadas, e esse trauma que as pessoas estão vivendo, que elas não estão dando conta, e acaba transformando as crianças dentro de casa e os adolescentes dentro de casa, fruto do estresse que os pais não estão dando conta. Então, se porventura seu filho até 11 anos, que é criança, ou de 12 até 19, ele não está dando conta de viver isso que ele está vivendo, é porque você como pai, você como mãe, não está dando conta de ser saudável psiquicamente para dar para eles condições psíquicas, comportamentais, cognitivas, para eles passarem por esse problema que nós estamos vivendo. Então, o transtorno depressivo atinge qualquer tipo de pessoa, embora mais frequentes em mulheres. O transtorno depressivo, ele aparece como cansaço extremo, fraqueza, irritabilidade, angústia, ansiedade exagerada, baixa autoestima. A palavra autoestima é junta. Então, quando você quer falar que a pessoa não tem autoestima, você fala baixa autoestima. Insônia ou sono de má qualidade, falta de interesse por atividades que antes a pessoa tinha prazer, pensamentos pessimistas, pensamentos frequentes de tirar a vida, comportamentos compulsivos, dificuldade para se concentrar, problemas com questões sexuais, sensação de impotência, de não se sentir potente para a vida e sem capacidade de fazer coisas que fazia antes. Quais são os fatores de risco? 25% da população, 1/4 da população. Quer dizer, uma pessoa a cada 4, nesse momento, está depressiva. Seja depressão leve, seja depressão moderada, seja depressão grave. Uma pessoa a cada 4. E muitas pessoas estão fazendo uso do clonazepam. Eu fiz um videozinho brincadeira, que eu achei muito interessante, que o desenho animado ia lá querendo, já sabia o que queria, e o médico no final ele também come o clonazepam. O Rivotril é um remédio que você dá para solucionar um trauma grave. E ele é extremamente, ele cria dependência muito rápido. E ele, como é um remédio mais barato, ele é o primeiro mais vendido no Brasil. Só que clonazepam, ele não é indutor de sono, ele não induz o sono. Muitas pessoas tomam achando que ele é indutor de sono, mas como tem o efeito placebo, muitas pessoas acreditam que ele que está deixando a pessoa dormir. Não é nada. Quais são os sintomas? A depressão atinge 3 dimensões da nossa vida. Atinge a dimensão da emoção, a parte psíquica, a parte emocional, a parte comportamental. Atinge a parte física, porque abala o nosso corpo, o nosso físico, e tira a nossa esperança, porque a depressão tira a nossa esperança. Ela tira a esperança da gente enxergar dias melhores. A depressão, na realidade, nós estamos vivendo uma era sindrômica.
Era sindrômica é uma era de conjunto de sinais e sintomas. Se você reparar, a gente tem síndrome de Asperger, síndrome do pânico, a AIDS, que é uma síndrome. Então, a gente está vivendo essa era sindrômica. Como identificar o que é era sindrômica? É uma era de sinais e sintomas. Sintomas são físicos. Então, a depressão, ela atinge essas duas características. Tanto ela tem sintomas físicos, como ela tem sintomas emocionais. Como ela tem sinais emocionais e sinais físicos. A depressão é um distúrbio afetivo. A depressão está aqui, tá dentro do DSM-4. Ela é caracterizada como doença e atinge 1/4 da população. E a depressão é a segunda doença que mais tira a vida das pessoas. A primeira é a doença do coração. A segunda é depressão. E quantas pessoas acham ainda que é frescura? Quantos pastores, quantos pacientes meus são cristãos, chegam para mim e falam que o pastor falou para elas ou eles que era falta de oração, ou então porque estava em pecado. Quantas pessoas dentro da igreja não são acolhidas porque é uma ignorância generalizada. Ignorância é ignorar o saber. Então, como é uma doença que tem pouco tempo que foi identificada, na verdade, o primeiro DSM, nos anos 50, ele tinha 96 páginas. Hoje tem 900. Quantidade de transtornos que nós temos, né? Então, a depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo da sua história. É considerado o mal do século passado. Estima-se que até esse ano seja a doença mais comum. Caracteriza pela perda e diminuição de interesse, perda de prazer pela vida, gera angústia, prostração e algumas vezes sem nenhum motivo aparente. Não é porque a pessoa tem um casamento maravilhoso, uma casa maravilhosa, que tem uns filhos maravilhosos. Isso não... A depressão, a pessoa perde o motivo para a ação. E o motivo para a ação é interno, porque esses fatores que eu falei são estimuladores, é externo a você. Então a pessoa pode ter dinheiro, pode ter casa, pode ter carro, pode ter um marido bom, os filhos bons, ter um emprego bom, ser bonita, mas ela perdeu o bonito, ela perdeu o motivo para a ação, ela perdeu o motivo para ela viver. É considerada a segunda doença, depois da do coração, que mais tira a vida das pessoas. Muito triste isso. E a quarta principal, segundo a Organização Mundial da Saúde, incapacitante. Aí eu tirei um print até do livro da doutora Ana Beatriz, que a depressão varia do quadro de euforia ao quadro depressivo. Quem tem a oscilação da depressão e euforia tem transtorno de personalidade, tem maníaco-depressivo. É o psicose maníaco-depressivo ou transtorno bipolar, que tem esses dois quadros, tanto a depressão com a euforia. Mas aqui no vermelho a pessoa não está depressiva, aqui ela está super depressiva. Essas fotos estão postadas aqui no History. Depois, quando acabar o live, eu acabei de postar agora, por isso que eu quis fazer esse vídeo. Então, a depressão é uma doença séria, é uma doença que tem cura, é uma doença que você tem que procurar ajuda interdisciplinar. Eu sugiro, no primeiro momento, você procurar um psicólogo ou um psicanalista para ele poder avaliar o que você tem. Aí ele vai indicar você a um psiquiatra, porque você vai precisar tomar uma medicação, porque você está tendo queda de 3 neurotransmissores. A depressão, ela caracteriza-se por tristeza, mas nem toda tristeza é depressão. Tem que ser um conjunto de sinais e sintomas. Tristeza, baixo astral, angústia, ansiedade. Dentro da depressão tem ansiedade, fraquezas, baixa autoestima e pessimismo. E ela atinge 4 questões da sua vida: a cognitiva, a humor, a física e a comportamental. E ela tem 2 tipos, né? A que eu já falei, que é interna e que se chama endógena. E exógena é a externa, provocada por perdas. Então hoje nós estamos vivendo, muitas pessoas estão depressivas porque a gente está vivendo uma perda e muitas pessoas não sabem lidar com a depressão.
endógena, há uma série de evidências que mostram alterações químicas no cérebro, o indivíduo deprimido, principalmente em relação a 3 neurotransmissores. Eu já mostrei, mas eu vou repetir para ficar bem marcado na cabeça de vocês. Serotonina, noradrenalina e em menor proporção a dopamina. São substâncias que transmitem impulsos nervosos de um neurônio para o outro, aí passa a substância química e muitos caem na fenda sináptica e não consegue ser reaproveitado pelo cérebro. A exógena é caracterizada por questões externas e são muitas vezes por quando você tem um nível de estresse muito alto, quando você vive uma perda, quando você tem uma separação, essa doença que a gente está vivendo, né? Então, depressão não promove apenas uma sensação de felicidade crônica, mas ela incita alterações fisiológicas com baixa e ela afeta seu sistema imunológico, aqui no hipotálamo, ela afeta. Essas coisas que eu aprendo é na neurociência. Esses transtornos que atingem pessoas de qualquer idade, mais frequente entre mulheres, é uma mulher, 2 mulheres para um homem. Então, eu vou falar agora, para encerrar, porque eu preciso ir para terapia de grupo, vou falar sintomas. Humor depressivo ou irritabilidade, ansiedade e angústia. Desânimo, cansaço fácil, necessidade maior de esforço para fazer pequenas coisas, diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer em atividades que anteriormente tinha prazer, falta de vontade e indecisão, sentimentos de medo, insegurança, desesperança, desespero, desamparo e vazio, pessimismo, ideias frequentes de desproporcionais como culpa, baixa autoestima, sensação de falta de sentido na vida, inutilidade, ruína, fracasso, doenças ou morte, ruína, desejo de tirar a vida e acaba maquinando e acaba tirando. Interpretação distorcida e negativa da realidade, tudo é visto sob a ótica depressiva, o mundo fica cinza, dificuldade de concentração, raciocínio mais lento e esquecimento, diminuição do desempenho sexual, pode até perder o desejo sexual e da libido, perda ou aumento do apetite, do peso, insônia, dificuldade de conciliar sono com as múltiplas tarefas, dores, porque aparecem dores físicas, são justificados como dores de barriga, má digestão, azia, diarreia, constipação, tensão na nuca, nos ombros, dor de cabeça, no corpo, sensação de corpo pesado, depressão no peito e outros. Vê bem, eu falei mais de 30 sinais, não é um só, tem que ser no mínimo 10 para caracterizar que a pessoa tem depressão. Agora eu vou falar dos sintomas. Cansaço extremo, fraqueza, irritabilidade, angústia, ansiedade exagerada, baixa autoestima, insônia, falta de interesse por atividades que entram para prazer, pensamentos pessimistas, pensamento frequente de tirar a vida e fatores de risco. O momento que a gente está vivendo propicia a depressão exógena, que é externa. Mas tem várias coisas que fazem aumentar aquilo que já está em sua base genética, que é 20% no máximo, que vem no gene, que vem no desoxirribonucleico, que é o gene nosso, mas aí a vida que algumas pessoas levam, que elas não sabem levar, acabam fazendo com que a pessoa venha a desenvolver a depressão. Então, o tratamento ele tem que ser interdisciplinar. Você tem que procurar um psicólogo ou um psicanalista, né, para descobrir a causa, porque o psicólogo, se ele não é psicanalista, ele só vai até o pré-consciente. O psicólogo que é psicanalista ou um psicanalista que não é psicólogo, porque se é psicanalista não precisa ser psicólogo. Freud era médico e era psicanalista, Ana Freud era pedagoga e era psicanalista, Lacan, filósofo e psicanalista, sabe? Então às vezes a gente acha que para ser psicanalista, e que psicanalista faz psicanálise, ele faz análise nas pessoas, e psicologia faz psicoterapias. Então a gente tem que parar de fazer confusão. Então você tem que procurar esses profissionais do psique, aquele que trabalha com a fala. Ele vai indicar, dependendo da gravidade, se ele perceber que é leve, talvez não indique, mas se perceber que é grave ou moderado, não. Se ele perceber que é leve, talvez ele não indique ninguém, mas se perceber que é moderado ou grave, vai indicar. Eu mesmo indico muitas pessoas. E aí a pessoa vem, toma o remédio durante uns 6 meses e faz um tratamento mais intensivo de análise, porque eu gosto mais de fazer análise. A pessoa descobre a causa. Quando você descobre a causa que faz a gente mudar, quando a gente descobre qual é o gatilho emocional que
que fazia a gente ter queda de neurotransmissores, porque existe uma neurose que a gente coloca no corpo, aquilo que a gente não dá conta de entender, né? E o resultado é muito bacana. E a família tem que ajudar, tem que fazer exercício físico, tem que mudar a alimentação, porque o segundo local que produz serotonina é no intestino. Então, por isso que a gente tem que mudar muito a nossa alimentação. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Tem que ir para a terapia, que começa agora às 19h30. Vou até 23 ou 24 horas trabalhando, tem vez... Trabalhando não, né? Me divertindo, fazendo aquilo que eu amo. Porque trabalhar para mim não é tripalho. Eu espero que você... E Olene, é minha aluninha da turma da semana que vem, que está no grupo de terapia da turma dela. Começou em março de 2020. Não deu para me ver quem estava chegando, eu só vi agora porque eu parei de ler. Se vocês querem entender mais de depressão, um livro que eu sugiro é o da doutora Ana Beatriz. Na verdade, eu sugiro todos os livros da doutora Ana Beatriz. Mentes Depressivas. Ei, Luciana! E quase todos eles têm PDF. Então procure. Hoje não tem live no YouTube não, porque hoje eu tô com um grupo de terapia e eu fico muito cansada quando eu tô no grupo de terapia. Por isso que eu quis fazer esse live antes aqui. E sábado a gente vai ter a live exclusiva para membros. E o tema de sábado que ganhou foi Descubra Seu Temperamento. E vai ser uma live de 2 horas. A gente vai dar uma live dupla. Então vai lá, se inscreve no canal de YouTube e já se torna membro, para você ter direito a essa live exclusiva. Quem se torna membro agora, eu acho que não tem acesso às anteriores, mas você pode ter para o futuro. Então, é uma oportunidade de você se tornar membro lá no canal de YouTube. E eu espero que vocês estejam gostando do canal de YouTube. Você tem desconto em cursos rápidos. Você não tem desconto? Eu dei uns descontos aí para algumas pessoas da terapia de grupo, mas o meu filho falou que não era para ser, porque curso de 8 meses não é para ter desconto. E a terapia de 8 meses, mas cursos rápidos, por exemplo, a supervisão para psicólogos e psicanalista tem desconto. Então, o desconto é só para cursos rápidos. Psicanálise não tem desconto, mas você tem 10% de desconto quando eu dou aulas avulsas. Então, quem entra consegue ter acesso às anteriores, Luciana. Que bom, então. Então, se você entrar agora, você vai ter acesso à última live que foi exclusiva para membros, que a gente falou de sonhos. Então, tomara que vocês consigam se tornar membro. Mas se tornar membro é lá no canal de YouTube. Espero que vocês gostem. Compartilhe o canal, compartilhe os lives, compartilha os vídeos. Vão fazer o saber circular, né? Que quando a gente faz o saber circular, a gente se sente mais feliz. A minha felicidade é ajudar pessoas a se sentirem melhor. Isso me gera muita felicidade. Então, para se tornar membro, tem que ir lá e se tornar membro lá no canal de YouTube. Eu não sei nem como é que faz, nem quero saber também. Se eu souber tudo, eu não dou conta da minha vida. Espero que vocês tenham gostado. Tenho que ir. Beijo no coração, tá? Tchau, gente. Tchau. Obrigada, tá?